Eu queria falar hoje sobre reputação. Eu queria falar hoje sobre a responsabilidade que a sociedade tem que enfrentar de discutir reputação. Reputação. A gente teve um episódio aqui no Brasil, uma votação no tribunal, um julgamento do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que absolveu por unanimidade o deputado federal Aécio Neves num processo da Lava Jato em que ele era acusado de receber 2 milhões de reais de propina. Veja, a base dessa acusação, a base desse julgamento é uma delação, foi feita pelo Joesley Batista, o empresário Joesley Batista, um diálogo gravado, em que ele e o deputado Aécio Neves, na época senador Aécio Neves, conversam sobre várias coisas, entre elas uma grana, que o Joesley fez chegar às mãos do Aécio Neves. E que o Ministério Público disse que era pagamento de propina. E a defesa de Aécio Neves e da irmã dele, Andréia, disseram que não era pagamento de propina, mas era pagamento, antecipação pelo pagamento de um apartamento que a mãe do Aécio Neves, a mãe da Andréia Neves, tinha no Rio de Janeiro. A mãe da Andréia Neves foi casada com o irmão de um banqueiro e tinha um apartamento grande. Aécio Neves e Andréia precisavam de dinheiro para pagar advogados e venceu essa tese, essa versão, que tem argumentos importantes, entre eles uma gravação em que a Andréia Neves sugere ao Joesley que veja o apartamento. Então tem um diálogo em que os dois falam, venha ver o apartamento. Se fosse só uma discussão, né? Se fosse uma discussão sobre pagamento de propina, por que falar em apartamento? Enfim, eu não quero entrar no detalhe. E também não quero sugerir que toda absolvição é um erro judicial. Porque, do contrário, só haveria julgamento justo se as pessoas fossem condenadas, o que é uma loucura. Para que um advogado de defesa, se o que diz o Ministério Público é sempre verdade? Não precisa de advogado de defesa, deixa o Ministério Público investigar. Quando o Ministério Público investigou, ou depois que ele investigou, ele diz o seguinte, eu entendi que ele é culpado, faço a denúncia, não houve o advogado de defesa, não precisa, o juiz decide em cima do que o Ministério Público falou. E condenando, porque se o juiz não condenar e absolver, o Ministério Público fez um trabalho ruim. E se o advogado de defesa convencer o juiz de que a denúncia era ou inepta, ou fraca, ou não tinha força, temos um erro judicial. Não é assim. Não dá também para todo réu absolvido argumentar que houve um erro judicial. Não, isso é parte do processo. Infelizmente, assim funciona. Você tem uma denúncia, essa denúncia tem que ser investigada, a defesa faz a sua defesa, e aí então o juiz decide, certo ou errado, inocente ou culpado. É assim que funciona. Isso vale para o tribunal do júri também. O sujeito é acusado de praticar um homicídio. Ele vai a julgamento, ele pode ser absolvido, e há vários e vários casos de absolvição. Não por erro judicial, há casos de absolvição por erro judicial também. Provas que foram colhidas de maneira equivocada, mas a absolvição não pode ser em si considerada a evidência de um erro judicial. Não. É o trabalho do advogado de defesa que consegue reunir argumentos mais sólidos do que os argumentos da acusação. Então eu não quero entrar nessa discussão. Aécio Neves foi absolvido, ponto, é do jogo. Mas e o que acontece entre a denúncia, a investigação, que é um dever do Estado e um direito da sociedade, eliminar a presença de seres nocivos, né, na sociedade, no processo político, tem que ser afastados, eles têm que ser afastados. Né? Nós não podemos permitir que ervas daninhas estejam no processo político ou na sociedade, tem que afastar. Afastar prendendo, afastar mandando para casa, afastar mandando tornozeleira. Então, a sociedade tem uma estrutura para fazer a acusação.
E a sociedade concebeu uma estrutura para fazer a defesa. E a sociedade concebeu a ideia de que existe alguém que não olha para um lado ou para outro apaixonadamente, mas sim sobre os fatos, e ali decide. É o chamado sistema de justiça, que não pode ser considerado fracassado porque houve uma absolvição. Só que no meio, o que acontece é a espetacularização. E aqui, isso não é parte do sistema de justiça, não está previsto no Código Penal, não está previsto no Código de Processo Penal, e é muito delicado de discutir, porque a sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo. A sociedade tem o direito de saber que o Aécio Neves estava sendo investigado, ou não. Tem que saber. Por quê? Ele seria candidato a presidente, por exemplo, em 2018. Ele pode argumentar, com razão, de que ele perdeu a oportunidade de ser candidato em 2018 e a história do Brasil seria diferente, porque teríamos um candidato, talvez o Aécio Neves, pelo PSDB. Será que ele teria mais força? Será que ele seria uma alternativa ao PT, PL, que na época não era PL, PSL, Jair Bolsonaro versus Haddad? Ele seria a candidatura do meio, do equilíbrio, que se dizia? Não sei, não dá pra gente saber. Mas ele não pôde ser. Mas ele não pôde ser pela carnavalização, pela espetacularização, porque ele foi simplesmente fuzilado. Ele foi fuzilado. E agora ele está absolvido. Aí veja, o ministro Edson Fachin decidiu, em função da delação, e só da delação, ele decidiu afastar o senador Aécio Neves do cargo do Senado. Ele poderia frequentar o Senado, mas não poderia votar. Apreendeu o passaporte. Mandou que ele ficasse em casa todas as noites e impediu que ele tivesse contato com outras pessoas do processo. E isso foi divulgado junto com, e não teria, nesse caso do afastamento, não teria como ser divulgado, mas isso foi divulgado junto com o teor dos diálogos que ele teve. E o teor dos diálogos que ele teve, apresentado pelo Ministério Público, naquela forma assombrosa como o Ministério Público divulga as coisas, ou divulgava, espero que comece a pensar mais antes de divulgar, você praticamente condena as pessoas. Deltan Dallagnol deu várias coletivas, falando em vários processos, fazendo apresentações, e diz, olha, prendemos, fizemos busca e apreensão, colocamos, ele foi preso, ou seja lá o que for, por causa desses elementos aqui. Um agente do Estado falando aos quatro ventos, é evidente que é uma notícia, e a imprensa noticia. Agora, quando há essa cobertura, você tem um efeito sobre a vida dos envolvidos. Andréa Neves ficou presa 2 meses. 2 meses ela ficou presa por uma denúncia que agora, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, houve a absolvição. Absolvição, acabou. Não tem culpa nesse sentido. Vamos olhar para o diálogo do Aécio Neves com o Joesley. É um diálogo porco. Porco. As coisas que o Aécio Neves fala lá são uma vergonha. Ele efetivamente, está gravado, ele não nega o diálogo. A defesa não nega o diálogo. A defesa muito bem feita pelo advogado Alberto Toron, pela parte do Aécio Neves, e o Fábio Tofique, pela parte da Andréa Neves, defesa muito bem feita, não foi irresponsável para dizer que aquele diálogo não existiu. Existiu. E ele é um diálogo porco. Agora, diálogo porco envolve uma discussão de caráter ético. Um diálogo criminoso envolve uma discussão de caráter penal. No campo penal, ficou provado que os 2 milhões se referiam a uma antecipação pelo pagamento de um apartamento que talvez fosse a compra efetivada ou não. Ou, pelo menos, a acusação não conseguiu provar, não criou uma relação de causa e efeito entre o pagamento de 2 milhões de reais e a propina. Por que eu digo que a conversa é porca e a atitude, inclusive do Aécio, é uma atitude porca? Ele oferece para o Joesley Batista oportunidade de nomeação de cargos na Vale. Desculpa, não é papel do senador da República
oferecer para um empresário cargos numa empresa estatal. Diálogo feio. Daí porque eu digo que é porco. E efetivamente, quando o empresário sugere a ele que receba 2 milhões de reais em dinheiro, para ele está tudo bem, é normal, vamos receber dinheiro. 2 milhões de reais em dinheiro? Porque ele não disse, não, o senhor me perdoe, eu quero uma TED, eu quero um contrato, eu quero tudo certinho, tudo dentro da lei. Então, o que ele fez é porco, mas não é criminoso. Quem diz isso? Eu? Não. Tribunal Regional Federal da Terceira Região disse, não é criminoso. Então, o Aécio Neves está absolvido, portanto, deste processo. Existem outros processos contra ele, mas outros já caíram, também com base em delação do Odebrecht, delação do ex-senador Delcídio Amaral, processos que foram caindo. Então, se esses processos caíram, e todos os processos podem cair, todas as condenações também podem acontecer, o que o Brasil tem que discutir é como lidar com a condução do processo, durante o processo. Como é que a gente lida com o equilíbrio entre transparência, para que a sociedade não fique sem informação, e também não trucidar a pessoa, julgar a pessoa antes do fim do processo. Como é que a gente garante o chamado devido processo legal se a pessoa é fuzilada no curso das investigações? A forma assodada do Ministério Público, a forma assodada com que se julga antes do julgamento acontecer. Esse é um problema grave. Quer dizer, como é que a gente faz para não divulgar certas coisas, de repente o conteúdo do diálogo, e ao mesmo tempo dar à sociedade as informações? Por exemplo, nesse momento, tem uma delação premiada em curso, que é a delação de um ex-PM envolvido na morte da vereadora Marielle Franco. E foram divulgadas algumas informações da delação. Outras partes da delação não foram divulgadas. Quer dizer, o manuseio dessa informação por parte do Estado é importante. Quando, no entanto, você tem uma figura política envolvida, aí parece que o juízo se perde. Parece que... parece não, é evidente que a gente vê uma exploração política muito clara, seja por parte da direita, seja por parte da esquerda. Seja quando o alvo é de esquerda, seja quando o alvo é de direita. Então a gente tem um desafio no Brasil que talvez fosse impossível discutir lá no começo da Lava Jato. Lá por 2014, né, talvez fosse impossível conversar sobre isso. 2015, 2016, o caso do Aécio Neves é de 2018, esse afastamento, que o Fachin manda afastar em maio de 18, e o afastamento se dá em maio de 18 por ordem do Edson Fachin. Depois a turma do Supremo Tribunal Federal a primeira turma confirma o afastamento dele, lá por setembro, 2017. Em maio de 17 acontece o afastamento por ordem de Fachin. Em setembro, a primeira turma do STF confirma, com votos favoráveis do Barroso, Luiz Fux e da Rosa Weber, foi 3-2, então manda entregar passaporte, recolhimento noturno, etc. E aí em outubro o Senado diz não vai afastar. O Senado não aceita o afastamento, mas ele foi trucidado. Eu não tenho nenhuma admiração pelo comportamento que o Aécio Neves demonstrou neste diálogo. Você olha esse diálogo e vou te falar, é feio, não é legal, é uma coisa, não honra os votos que ele recebeu. Imagino que vários eleitores dele, e não é à toa que ele era senador e saiu para deputado federal, ele percebe que aquele diálogo realmente é muito ruim, mas a justiça entende que ele é inocente. E como é que a gente resolve isso? Não é só o Aécio Neves. Eu estou falando do Aécio Neves porque esse é o caso de agora, dessa semana. Mas quantos casos a gente viu, né? Pega o que aconteceu no governo Michel Temer. Michel Temer estava governando e ele passou 2 anos do governo dele lutando contra delações. Teve 2 votações na Câmara dos Deputados,
em função de delações que depois se mostraram absolutamente infundadas, e ele foi absolvido. Está aí. É um político que poderia ter votado a reforma da Previdência, de repente outro exemplo de político que poderia ter disputado a eleição de 2018, se ia ganhar ou não tenho a menor ideia, né? Não sei. Mas está aí um outro exemplo concreto, né? Mas o caso da semana é esse caso do Aécio Neves. Então, cabe a gente pensar o seguinte: a gente fica com muita raiva dos políticos e a gente deve ter raiva dos políticos vigaristas. A gente fica com muita raiva dos juízes, né? E vira e mexe a gente critica aqui o sistema de justiça, o poder judiciário, e deve criticar mesmo porque é muito criticável. Mas é preciso separar. Existem os políticos vigaristas, existem os políticos sérios. A Lava Jato inventou que qualquer um é vigarista. Criou essa fantasia que é um desastre e que tem o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol como responsáveis por essa criminalização generalizada da política brasileira, que não está certo. E, ao mesmo tempo, o sistema de justiça. Não é o que se fez agora, não é impunidade. Não é impunidade. Porque o Ministério Público não consegue provar, não conseguiu provar, e a defesa conseguiu mostrar que aquilo era parte do pagamento, e aí fica parecendo que é impunidade. Não é, né? Nós não podemos misturar. Existe a condenação política. A condenação política é a pessoa não entrega aquilo que prometia entregar e, na comparação, perde a eleição. Jair Bolsonaro. É uma condenação política. Os eleitores disseram: nós não queremos você por mais 4 anos. Ele perdeu no campo da política. Isso é uma coisa. Agora, o julgamento de Jair Bolsonaro, o julgamento de Aécio Neves, o julgamento de Michel Temer e de outros políticos tem que ser feito com cuidado, para a gente não transformar todo mundo em farinha do mesmo saco. E esse é um cuidado que este caso Aécio ele demonstra. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.